Você sabia que as bruxas se masturbavam usando vassouras? Por que elas faziam isso, Antônio? Pra ficar doidona. Então vamos lá, explicando um pouco melhor pra você. Era muito comum nessa época de caça às bruxas o uso de um grupo muito específico de substâncias que podem ser encontrados dentro das plantas, que era o alcaloide de tropano, que causavam, entre outras coisas, alucinação e relaxamento. Em altas doses, eles inclusive podiam levar a um estado de semicoma, que podia durar até 36 horas, mas que também causava sonhos intensos, como o de dançar sem controle e algumas alucinações agradáveis, sendo as mais comuns a sensação de estar leve e voar e achar que se tornou algum animal. E foi percebido com a experimentação dessas substâncias ao longo do tempo que ela seria melhor absorvida ou pelas glândulas sudoríparas ou pelas mucosas de orifícios, como o reto e a vagina. Isso acontece assim porque a substância conseguia cair direto na corrente sanguínea sem passar pelo trato digestório, que podia às vezes reagir mal com a substância, causando desconforto, enjoo e mal-estar. Então, para a aplicação desse componente, era comum que ele fosse colocado em varetas, ou de maneira mais comum, cabos de vassoura. Isso explicaria, por exemplo, por que tantas ilustrações de bruxa da época representavam ela ou segurando essas varetas ou com um tipo de vassoura no meio das pernas. E existem alguns relatos sobre essas características e o uso dessas substâncias dessa maneira. No processo inquisitorial da Lady Alice Keteler, por exemplo, foi dito que ao vasculhar o armário da senhora, encontraram um cachimbo de pomada, em qual ela untou um cajado sobre o qual ela andava e galopava por todos os lados. Em um relato do século XV do Giordano de Bérgamo, ele diz que as bruxas confirmam que em certos dias ou noites elas untam um cajado e cavalgam nela até o local marcado, ou untam debaixo dos braços ou outros lugares peludos. E isso provavelmente é a mistura de dois fenômenos: uma tradição celta de correr em cima de pedaços de pau num ritual erótico para tentar trazer fertilidade para a terra, e a incidência comum do uso de alucinógenos nessa época por conta da fermentação do pão. Calma que eu explico melhor isso aí. Muitos dos pães consumidos na época da caça às bruxas eram feitos com centeio, que às vezes podiam estar infectados com cravagnes, que são um tipo de fungo que tem características alucinógenas. E por conta disso, muitos grupos na época tentavam experimentar e encontrar outras plantas com efeitos parecidos, coisas que as pessoas taxadas de bruxa na época teriam muita facilidade de fazer.